Minha gente, os tempos são difíceis, né? Mas o que a gente não pode é perder a esperança de que tudo vai ficar bem. Olha o cenário: pandemia de coronavírus, isolamento social, mudanças de decisões de governo a toda hora e que mexem com a vida de todos nós de maneiras diferentes. Bom, mas hoje eu quero falar sobre o empresário. O mês de abril chegou, tá aí com todas as contas a serem pagas. E agora? Pensando nessa questão, eu convidei o meu amigo e advogado, Rodrigo Reu, para dar uma luz, no fim do túnel para muitos empresários que estão numa situação bem difícil. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ele gravou lá na casa dele. E eu quero começar perguntando o seguinte: o empresário ele tem até o quinto dia útil do mês para pagar o salário do funcionário. O dinheiro não circula porque as empresas estão fechadas. E aí, quais são as saídas para o empresário? Olá, Sandra. O empresariado, nesse momento que atravessamos de grandes dificuldades em decorrência da declarada pandemia do novo coronavírus e de uma maneira que se precisou buscar a melhor adequação possível para evitar o alastramento dessa doença em nosso país, tivemos a edição da medida provisória número 927, que trata justamente de situações emergenciais que vêm para auxiliar a diminuição desses efeitos nefastos que a pandemia vem trazendo à nossa realidade. Uma dessas alternativas seria buscar justamente, diante da flexibilização de alguns direitos trabalhistas, a manutenção dos contratos de trabalho. De que forma? Essa medida provisória, ela permitiu, por exemplo, a possibilidade de concessão, antecipação de férias individuais ou até mesmo férias coletivas, de maneira que esses empregados, funcionários que não estão nesse momento podendo trabalhar, mesmo na situação de teletrabalho, que permaneçam afastados, sem a possibilidade, naturalmente, de entrar em contato com o mundo externo e também tenham a preservação de seus direitos no que pertine o contrato de trabalho ativo. Outra alternativa seria a criação de bancos de horas de maneira a compensar futuramente essas horas não trabalhadas no momento em que o empregado está em casa sem conseguir produzir, justamente porque ele não pode se locomover, se deslocar até o seu local de trabalho. Outra alternativa que a medida provisória nos traz seria a possibilidade de liberar esse funcionário para que ele realize cursos de capacitação na área que ele atua, naturalmente, e durante esse período de afastamento, esse empregado ele não receberia remuneração. Uma forma também de tentar desonerar um pouco o empresariado, de maneira que ele possa tentar manter um mínimo para a subsistência da sua atividade empresarial. Dentre essas medidas trabalhistas, se mesmo assim o empresário ele não conseguir, com essas garantias, meios para sua subsistência e a manutenção da empresa, é possível também, e aí por força de determinação e com o apoio do governo federal, liberou-se em bancos por parte vinculados à FEBRABAN, linhas de crédito especiais para esse momento também de dificuldade que atravessamos. Essas linhas de crédito poderiam, por exemplo, ser utilizadas para o pagamento de folha de empregados durante esse momento. São linhas de crédito que possuem taxas diferenciadas e facilitação para o seu pagamento futuro. Os empresários têm que pagar aos fornecedores agora, início de mês, e alguns não têm nenhuma reserva ou têm pouco dinheiro. O que faz, Rodrigo? Para o tratamento dessa questão em específico, que trata relativamente a pagamento de fornecedores, a melhor alternativa para o empresário hoje é partir para o processo de negociação. A exemplo dos bancos, que vêm mantendo canais de comunicação para facilitação da tratativa, inclusive com a possibilidade, em alguns casos, de suspensão de pagamento de obrigações durante esse momento. Alguns bancos privados, por exemplo, já estão concedendo prazos aí entre 60 e 90 dias de moratória para que não haja necessidade de pagamento e assim que o empresário não tenha que se desfazer de seu lastro financeiro
de forma que também possa manter sem maiores dificuldades a sua atividade empresarial, mesmo nesse momento de pandemia declarada. Então, o primeiro momento, o primeiro passo, a primeira dica que teríamos seria realmente partir para a negociação franca e aberta com o sistema financeiro ou com fornecedores. Se mesmo assim o empresário ele tiver dificuldades, ele pode partir para uma segunda dica, que seria priorizar, Infelizmente, diante dessa situação, será necessário priorizar pagamentos em detrimento de algumas obrigações. Então, se o empresário ele possui uma série de obrigações que são necessárias para a manutenção da sua atividade empresarial, ele naturalmente deverá priorizar esses pagamentos. Aqueles fornecedores que estão com pendência, mas que infelizmente não são primordiais para a manutenção das atividades empresariais, devem ser colocados em um segundo plano. Mas isso não afasta a primeira dica. Agora, uma outra questão. O empresário que estava para demitir um funcionário, e aí o funcionário começou a cumprir o aviso prévio, mas no meio do mês de março, o funcionário teve que ir para casa por conta da pandemia do coronavírus. Como é que fica essa situação, Rodrigo? O empregado que estava afastado antes do momento de pandemia e que deveria cumprir aviso prévio e que infelizmente não está podendo trabalhar nesse momento, naturalmente ele vai ter que cumprir esse afastamento sem o labor devido. Então será uma dispensa que precisará ser revista. É importante que os empresários busquem auxílio jurídico, busquem auxílio também dos seus contadores nesse momento para revisar essas situações pontuais. Isso porque o aviso ele deixará de ser trabalhado e passará a ser parcialmente indenizado, ou seja, aquele aviso que não vai ser cumprido de maneira trabalhada, onde o empregado ele ficará em casa. Isso naturalmente vai repercutir inclusive na fórmula de cálculo e pagamento da própria rescisão. Então é importante que esses casos pontuais sejam tratados e o que não afasta a possibilidade também de negociação trabalhista. E o que fazer aí diante dos impostos que também devem ser pagos? Bem, com relação a impostos, a única medida visível e que foi divulgada pelo governo federal foi a prorrogação pelo prazo de 6 meses do pagamento do Simples para aqueles microempreendedores individuais. Essa mudança ela só se dá para essa situação. O governo ainda estuda outras alternativas para tentar diminuir o impacto tributário na atividade empresarial como um todo, só que essas medidas ainda não foram anunciadas de maneira oficial. Então, inclusive imposto de renda, o prazo para sua declaração está mantido, as obrigações de caráter federal, estadual e municipal também permanecem igualmente mantidas. Então é importante que o empresário, nesse momento, tente vislumbrar a sua melhor organização financeira, de modo ainda a manter essas obrigações de pagamentos de impostos, a não ser, como eu falei agora, essa exceção relativa ao Simples Nacional para os microempreendedores individuais e as pequenas empresas que são beneficiadas por força desse imposto unificado. Advogado Rodrigo Reul, agradeço demais a sua participação aqui conosco, tirando essas dúvidas. E se você assistiu esse vídeo e você ainda tem alguma interrogação aí, alguma pergunta para ser feita, deixa a tua pergunta aqui nos comentários, porque a gente pode convidar o Rodrigo para fazer uma live conosco e aí responder a tua pergunta e você pode até participar conosco na hora, tá bom? Beijo, muito obrigada!